No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um banco paramétrico com controles ajustáveis de forma bem prática no Grasshopper do Rhinoceros. Para a gente começar esse tutorial, nós vamos precisar de uma curva pré-definida, no caso seria uma construção de um objeto. E é interessante que você tenha um ponto central exatamente no meio dele. Você pode depois alterar por algum dos cantos. Para a gente começar é mais fácil entender colocando ele no centro e a forma pode ser genérica, né? Eu fiz aqui no caso com Control Point Curve, e aí você vai fazer o jeito que você quiser. E lembrar de colocar uma curva interna que nós vamos utilizar para fazer uma secção, né? Uma retirada de volume. Segunda coisa, nós precisamos de um caminho onde vai acontecer esse movimento. Então eu defini aqui essa linha. A minha cena está em centímetros, então no caso aqui eu já fiz essa parte com 50 centímetros na base, então eu tenho mais ou menos uma noção do tamanho real. Então dessa forma você pode controlar o quão acessível vai ficar esse assento, né? Já que ele é funcional, é interessante que nós possamos fazer ele na medida. Tem o caminho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar mais algumas vezes, porque nós vamos utilizar aqui para controlar as secções nessa line. Então essa é a primeira parte dos perfis que nós vamos utilizar nas lines. Então nós começamos aqui utilizando um sweep, no caso o sweep 1, que ele vai ser mais interessante para o que a gente está fazendo. E aí a grande questão é a seguinte, por exemplo aqui, ó, se eu for fazer um sweep, então nós temos esse plano, eu utilizaria um sweep aqui, sweep 1, e aí ele vai fazer o sweep. Por enquanto isso é tranquilo, mas esses planos não estão naquele mesmo plano que eu preciso para acontecer o sweep e poder controlar ele. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é orientar os planos para que eles fiquem de acordo com essa line e com qualquer outra line que a gente vier a utilizar. Então por padrão vamos colocar, então eu vou colocar os points está aqui, vou dar um set multiple points, aí eu vou pegar esses pontos aqui, ó, os pontos estão aqui, as curvas, vou dar um join nelas aqui, seleciono tudo, vou dar um join, e vou dar um set multiple curves também, vou colocar na ordem aqui para não ter problema. Então tenho alinhado e vou colocar aqui essa segunda curva, que vai ser o meu rail aqui, ó, set one curve. Esse aqui é só uma referência, não precisa. Só vou mudar o nome aqui, ó, rail. E aqui eu vou colocar os sections. E esse aqui é os points, já tá ok, né? Eu posso colocar aqui só um S. Então eu tenho inicialmente aqui. Rail já tá aqui, ó. Posso conectar, ele já tá linkado ali. E as secções eu não posso simplesmente colocar aqui nos sections, né? Porque elas não estão no mesmo plano desse rail, então não vai funcionar. Então eu posso dar um Ctrl Z aqui e primeiro eu preciso orientar essa curvatura. Eu vou utilizar um oriente, porque ele vai fazer exatamente o que eu preciso. Então os sections vão aqui e o oriente vai me servir para criar esses planos aqui, ó. Cada um dos planos vai ter uma orientação. Então o que eu preciso fazer, na verdade, é conectar as minhas geometrias nesse plano. Ele pede um source A e o target B. Então o source é o plano original e o que a gente precisa converter são os outros planos. Então aqui no caso, ó, eu coloquei um plano XY, né, nos pontos. Eles vão ser o source e o target vai ser depois os pontos que eu vou colocar no meu rail. Então você vê que em cada um dos pontos já tem um plano aqui do grid, né? E após isso eu vou colocar meu sweep aqui na frente. Eu vou utilizar o perpendicular frame. Então eu vou utilizar aqui o perpendicular frame. Aí ele pede uma curvatura, um curve, e ele pede um parâmetro. Então eu vou carregar a minha curva e vou colocar um parâmetro aqui de número, vou colocar o valor de 1. Conecto ali, ó. Então o que ele faz? Ele leva um ponto de 0 a 1. Então eu só preciso aqui adicionar
uma variável de dígitos, vou colocar 2 aqui, tá ok. E aí vai de 0 a 1. Então esse é o meu parâmetro dessa minha curvatura. Se no teu caso não estiver acontecendo, lembra de dar clica com o direito em cima da curvatura, dá um reparametrize aqui, ó. Caso contrário, ele não vai em toda a extensão, ele vai na medida da curvatura. Então para isso a gente converte de 0 a 1 e aí fica acessível esse trajeto. Feito isso, eu vou copiar 4 vezes, ó, e conecto utilizando o Shift em cada um dos pontos, ó. Então, a partir do momento que eu modifico aqui, eu tenho essa relação, posso controlar para fazer esse sweep. Feito isso, eu já tenho o meu target, então eu posso conectar no Oriente. Então eu vou trazer aqui esses parâmetros, conecte no Oriente e ele já vai estar com as curvaturas ali selecionadas. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.